Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 18, e o versículo é do 21 até o capítulo 19, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes perdoar? Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando este pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Após esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Se nós formos estudar o que significa esse 70 vezes 7, equivale a sempre, para sempre. Sempre nós devemos perdoar. Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. Perdoar é você não guardar rancor, é você desejar o bem para aquela pessoa. Quando a gente para de desejar o mal para aquela pessoa e começa a desejar um bem, isso já é sinal de que estamos perdoando, né? Porque quando nós estamos magoados, quando nós estamos com o coração fechado para o perdão, a gente não consegue desejar o bem para aquele irmão que nos fez o mal, né? Ou que deve alguma coisa a nós, né? Ou que foi infiel, ou qualquer tipo de erro contra a nossa pessoa. Então a gente fica com o coração fechado, coração rancoroso, e a gente não consegue desejar o bem àquela pessoa. Então o perdão, ele começa quando a gente começa também rezar por essa pessoa, né? Rezar pela situação, pedindo a Deus que derrame graças na vida da pessoa, porque aí é como se o nosso coração fosse sendo limpo, não é? De todo aquele sentimento ruim, e a gente acaba perdoando com a graça de Deus, né? Não é esquecer o que a pessoa fez, mas sim não guardar aquele ódio no coração e desejar o bem e fazer o bem a essa pessoa também, né? Então, quantas vezes nós devemos fazer isso? E o Senhor vem nos dizer: sempre, sempre que alguém errar ou pecar contra nós, sempre perdoa. Sempre. E aí ele compara o reino dos céus, ensinando o perdão
quando um servo deve ao seu senhor uma quantia gigantesca. Aqui fala que ele devia muito. E se nós formos olhar o rodapé da Bíblia, da edição da Ave Maria, vai fazer assim, ó, 10.000 talentos equivale a uns 350 toneladas de ouro ou prata. A expressão indica uma fortuna imperial, quase incalculável, para significar quanto devemos a Deus. Veja só, que lindo isso, meus irmãos. O quanto nós devemos para Deus e Deus perdoa a nossa dívida. Veja só, né? É uma fortuna incalculável, quase incalculável, uma fortuna imperial. É esse o valor que nós devemos a Deus. E veja, quando esse servo peca e não paga a sua dívida para o seu senhor, essa dívida gigantesca, e o que o senhor faz? Vai lá e perdoa. O servo suplica perdão. Meus irmãos, olha só, suplica perdão. Nós precisamos pedir perdão a Deus, sempre, né? Porque nós somos falhos. Nós devemos pedir perdão a Deus. Esse é um ponto dessa passagem. E o que o Senhor faz quando a gente suplica o seu perdão? Ele nos perdoa, né? Ele nos perdoa e nos ensina a perdoar igualmente. Mas aí o que acontece? Quando esse servo que foi perdoado da sua dívida gigantesca encontra o seu irmão, o seu amigo, né? Que tá te devendo pouquinho dinheiro, né? Só 10, 100 denários. Era coisa pequena, uma dívida pequena. Ele não perdoa. E coloca esse irmão, esse servo, esse amigo na cadeia até que fosse perdoado. E aí o Senhor fica sabendo o que esse servo fez. E veja só que interessante. O Senhor chamou ele e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Você deveria fazer o mesmo. Não é? Veja, a maldade não está naquele que errou com aquele servo, mas a maldade estava no coração do servo que não perdoou a dívida, que não perdoou o erro do outro. Veja, então a maldade, meus irmãos, não está no coração só de quem errou. Não. A maldade está no coração de quem não perdoa. De quem não perdoa. E veja, assim tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Meus irmãos, nós seremos perdoados à medida que perdoamos. É o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. À medida que a gente perdoa, é à medida que nós seremos perdoados por Deus, pelo Senhor. E olha que a nossa dívida com Deus é gigantesca, é quase incalculável. É uma dívida imperial. E veja, só para a gente encerrar, o Papa falou sobre o perdão. E olha que lindo que ele fala na sua mensagem. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa num coração é um gesto autodestrutivo. Quando a gente guarda mágoa no coração, a gente se autodestrói. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. A família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. Olha que lindo. O perdão traz a alegria onde a mágoa produziu tristeza.
cura onde a mágoa causou doença. Gente, que mensagem linda do Papa. Que possamos carregar essa mensagem no nosso dia. Perdoar, gente, a chave de hoje é perdão. Perdoe assim como o Senhor nos perdoa. E assim como perdoamos, o Senhor nos perdoará também. Não esqueça das palavras do nosso pastor, nosso Papa Francisco. Que possamos carregar isso no coração. O perdão traz a alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Deus abençoe, meu irmão. Vamos perdoar. Amém? Deus abençoe e até a próxima.